Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, toda honra e glória, todo louvor e toda exaltação seja dado ao Cordeiro Santo, ao Cordeiro Perfeito, aquele que vive, que reina para todos sempre, que é o Senhor Jesus. Quero agradecer a Ele por mais essa oportunidade que Ele está me dando. Quero agradecer ao Senhor por estar aqui neste momento. Quero agradecer ao Senhor por cada vida que está aqui e por mais um dia que Ele nos concedeu, né? Nos levantou. Todos os dias o Senhor, Ele nos dá uma oportunidade de começar, de recomeçar, de fazer tudo novo, de fazer diferente, porque a nossa força vem do Senhor. Nunca se esqueça disso, que o Senhor, Ele é a nossa força e o Senhor é a nossa luz. Amém? Eu quero ler para vocês este Salmo 27, que exatamente fala sobre o que eu estou falando aqui, que o Senhor é a nossa força. Ele é o nosso sustento. E sem Ele, nada podemos fazer. Está no Salmo 27, que fala assim, a palavra do Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei. Aleluia, glória a Deus. Quando o Senhor, Ele é a nossa força, nada pode nos parar e nada pode nos derrubar. Porque a palavra dele fala em Salmo que Ele é a nossa força. E todos os dias a gente tem que buscar força nele, sabedoria nele, a paz nele, revestimento nele. Amém? Todas as vezes que você estiver fraco, lembre-se, o Senhor é a nossa força. Glória a Jesus. Quero apresentar este momento de palavra àquele que é santo e aquele que vive e que reina para todo sempre, que é o Senhor Jesus. Quero apresentar ao doce, amado e soberano Espírito Santo, este momento de palavra, que é para Ele e por Ele, que eu estou aqui, é para engrandecê-lo e para exaltá-lo, para que a misericórdia dele esteja sobre nós todos os dias, porque é a misericórdia dele que nos sustentado. O que seria de mim, o que seria de você, sem a misericórdia do Senhor? Aleluia! É Ele, gente, e sem Ele, nada podemos fazer, nada. A maior arma para o cristão é relacionamento com o Senhor, é intimidade com o Senhor. Porque através da intimidade, através da oração, é onde você se levanta forte, é onde o Senhor vai te fortalecer e vai te erguer. É isso que eu ensino para você aqui nesta hora, nesta noite, neste momento que o Senhor, Ele está permitindo. Tenha comunhão com o Pai. Tenha intimidade, oração. Essa é a chave. É através da oração que o Senhor ele vai te revestir, que o Senhor ele vai te blindar e que o Senhor vai te levantar. Mesmo quando tudo tiver ao contrário na sua vida. Mesmo quando tudo você não tiver vendo saída, quando você não vê mais saída, quando você não vê
mais uma luz no fim do túnel e você se perguntar: o que eu vou fazer? O que vai ser de mim agora? Saiba que talvez para você, o que você está vivendo aos seus olhos humanos é impossível. Mas para Deus, nada é impossível. Nada. Muitas das vezes você pode estar num cenário totalmente infavorável, totalmente destruturado. Talvez agora você não tenha força para levantar. Talvez você esteja angustiado, preocupado, sem saber o que vai ser de você, o que vai ser, como que vai ser o seu amanhã. Mas coloque a sua força, a sua confiança no Pai. O Pai, ele cuida de tudo. Mesmo você achando que não vê nada acontecendo, sabe? Quando você não tá vendo nada acontecendo, pode ter certeza que muitas das vezes, sempre, o Senhor, ele trabalha no silêncio. Muitas das vezes o Senhor, ele não vai fazer barulho. Não vai. Ele vai trabalhar calmo, sereno e manso. Até o momento que chegar a hora dele mudar a sua vida. E que o Senhor Jesus Cristo, eu declaro hoje em nome de Jesus, na vida de cada um. Não é essa palavra que eu vou ministrar, mas é o que eu vou profetizar na vida de vocês. Assim como Deus, ele revirou o cativeiro de Jó e ele colocou tudo no seu devido lugar. Eu declaro em nome do Senhor, eu declaro no nome do Santo Filho, que é o Senhor Jesus, que ele vai revirar o seu cativeiro. E no lugar da vergonha, no lugar da humilhação, no lugar da derrota, ele vai te dar dupla honra. Ele vai te dar vitória. E o nome dele vai ser glorificado. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor está em Lucas. Lucas, capítulo 23. E eu vou ler o versículo 39, que fala assim a palavra do Senhor. E que o Espírito Santo de Deus, ele venha ter liberdade. Espírito Santo, eu dou ao Senhor toda a liberdade para ministrar, Senhor, em vidas aqui. Para ministrar, Espírito Santo, no coração de cada pessoa que passar por aqui. Que cada pessoa seja renovada. Que cada pessoa, Pai, venha ser ministrada pelo teu santo e amado Espírito Santo. Amém? E fala assim a palavra do Senhor, Lucas 23, versículo 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas a este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim
quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Jesus. A palavra do Senhor fala dos dois ladrões que foram crucificados, uma à direita e o outro à esquerda do Senhor. E aqui um deles começa a blasfemar, né, contra o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, ele não tinha que provar nada para ele. O Senhor Jesus, ele já sabia de tudo que ele ia passar. O Senhor Jesus, ele só estava cumprindo e obedecendo ao Pai, o propósito dele aqui na terra. E ele começa a blasfemar contra o Filho de Deus e fala para Jesus: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e salva nós. E o outro repreendia ele, que ele mesmo naquela situação, ele não se arrependia. O outro reconheceu que eles estavam ali porque era a justiça que estava caindo sobre a vida dele. E ele reconheceu que Jesus não fez nada para estar ali. Que eles sim, eles fizeram, eles cometeram crime. Então eles estavam pagando pelo o que eles cometeram. Mas Jesus, crime nenhum houve nele. Nenhum crime. E um deles reconheceu que Jesus não fez nada para estar ali, que foi por amor. Um deles teve discernimento que o Filho de Deus, ele estava ali para cumprir o propósito dele aqui na terra. Aleluia, Ramanai Ashedekandarai. Que era para salvar a humanidade. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. E ele fala para o Senhor: Senhor, quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. E Jesus responde para ele: hoje mesmo, em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O outro, ele não se arrependeu. Pelo contrário, ele blasfemou contra Jesus. E o que reconheceu os seus erros, as suas falhas, o que reconheceu que estava ali pagando pelo crime que cometeu, ele se arrependeu. Ali, ele teve uma chance de se arrepender. E ele se arrependeu. E ele falou para Jesus: lembra-te de mim. E Jesus ali perdoou. E falou: olha só, na hora, gente, está na hora de se arrepender. Se esse próprio ladrão, ele se arrependeu, ele reconheceu os erros dele. Quem somos nós, né? Para não reconhecer. Todos os dias o Senhor, ele te levanta, ele te levanta e ele te dá uma nova oportunidade para que você venha se arrepender. Arrependimento genuíno. O Senhor Jesus, ele não quer que você tenha remorso, mas arrependimento genuíno. Aquele ladrão, ele herdou a maior promessa que o Senhor, ele tem para mim e para a sua vida, que foi a salvação. Na hora ali da sua morte, da sua crucificação, ele se arrependeu de todos os pecados.
e o Senhor Jesus o perdoou. Porque Jesus, ele faz isso. Ele perdoa nossos pecados. E você vai demorar quanto tempo? Você acha que tem mais tempo? Pois eu te digo que não, que não, que o tempo é agora. E que o Senhor Jesus, ele te chama hoje para o arrependimento. O Senhor Jesus, ele te chama hoje para reconhecer que a salvação você só pode herdar através do arrependimento. Arrependimento. Pegue sua cruz e siga aquele que pode te dar a vida eterna. Arrependa-se, renda-se ao nome daquele que é santo, porque ele tem um paraíso e um banquete para te entregar. Esse é o maior plano do Senhor em nossas vidas. E ele nos chama todos os dias. E ele dá uma oportunidade para nós. Ele nos dá a oportunidade. Hoje, ele te chama. Hoje ele te está dando essa oportunidade de você reconhecer. Basta você abrir seu coração para que ele venha entrar e te lavar com o sangue dele. Amém? E te dar vestes novas, porque é isso que o Senhor tem para você. Vestes novas. Amém? Quero desejar a você uma noite abençoada, revestida com o sangue de Jesus. E que você lembre-se, a nossa força vem do Senhor. E lembre-se que Jesus, ele é o suficiente. Fique na paz do Senhor. Tenha uma noite abençoada. Amém?